Olha, quem dera a gente pudesse escolher de quem nós vamos gostar e por quem o nosso coração vai bater mais forte. Aí tudo seria tão mais simples, né? Mas também seria menos emocionante, essa é a verdade. Ah, se a gente pudesse mandar no coração. Desde que eu me entendo por gente, o Fabrício está na minha vida. O meu pai e o pai dele sempre foram amigos desde criança. E por isso, eu e o Fabrício também crescemos assim juntos. As nossas mães engravidaram na mesma época e a gente tinha exatamente a mesma idade. E é por causa da proximidade. Bom, eu até chamava os pais dele de tios, assim como ele também chamava os meus pais de tios. As nossas famílias eram tão amigas, estavam sempre juntas. E foi no Fabrício aos 14 anos, mais por curiosidade que por vontade, que eu dei meu primeiro beijo. A gente não teve assim nenhum relacionamento naquela época, porque a gente era muito criança, né? Mas lá pelos 15 anos, aí sim, aí a gente começou a namorar pra valer. No começo, o meu pai teve um pouco de ciúme, achou a situação estranha, mas foi o pai do Fabrício, o tio Sérgio, que convenceu meu pai de que a gente poderia ficar juntos e que era melhor eu namorar com ele, que já conhecia, do que com um cara qualquer por aí, né? E aí meu pai aceitou. O meu namoro com o Fabrício foi tranquilo. A gente se divertia tanto. Passeava, estudava, namorava. Como todo casal de adolescentes, claro. Além do nosso primeiro beijo, foi com ele também que eu tive todas as minhas outras primeiras experiências. Eu sempre gostei muito dele. E a gente se dava tão bem, sabe? Mas depois de 5 anos juntos eu comecei a perceber algumas coisinhas. Ele tinha mudado um pouco. A nossa cabeça tinha algumas diferenças, sabe? A gente pensava cada um de um jeito, claro. As coisas estavam mudando para mim. Mas para ele, é como se tudo ainda fosse igual. Gente, eu já estava com 20 anos quase. Eu tinha me transformado numa mulher. Uma mulher que pensava no futuro, que tinha muitas ambições. Enquanto Fabrício, sei lá, parecia tão moleque ainda. Ai, que foi, Pamela? Que cara é essa? Ai, tio, teu filho é criança demais às vezes, sabe? Ah, vai dizer que vocês brigaram de novo. Ah, a gente só faz isso ultimamente, tio. Parece que ele ainda é o mesmo menino que eu comecei a namorar com 15 anos atrás, sabe? Ah, mas vocês mulheres amadurecem muito mais rápido mesmo, filha. Você tem que ter um pouco de paciência, viu? Tio, será que eu devo terminar com ele? Sei lá. Ué, por quê? Ah, sabe, eu vejo a gente tão distante ultimamente. Eu não quero ficar brigando o tempo todo com ele, tio. Eu gosto dele, mas não tá legal, sabe? Olha, Pamela, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu conheço meu filho, ele te ama. É isso, eu tenho certeza, mas aqui entre nós dois, o Jorge só quer saber mesmo de futebol e videogame. Olha, eu vou falar um negócio, mas não me leve a mal. Você é mulher demais pra ele, viu? A gente ficou conversando e rindo das criancices do Jorge. E pela primeira vez, eu tive uma conversa de adulto com o tio Sérgio. Digo, só eu e ele, assim, sabe? Sempre que a gente se encontrava, tinha outras pessoas juntos. Meu pai, minha mãe, a tia. Mas naquele dia nós ficamos só nós dois conversando. Um tempão. Enquanto meu namorado estava lá, bravinho, trancado no quarto. E foi tão legal, tão divertido. Era impressionante como o meu sogro conseguia me entender. A gente ficou ali falando um tempão. E eu fui me abrindo meus sentimentos, como se ele fosse um amigo. E quando eu vi, eu já estava falando de vários assuntos. O papo estava fluindo bem. Eu via que ele estava realmente me ouvindo e a todo momento me elogiava, falava como eu era madura, inteligente e linda. Nossa, ele fez um bem danado para mim, aquela conversa com ele, sabe? Fez mesmo. Naquela noite, quando eu deitei para dormir, eu fiquei pensando na minha relação com o Jorge. Pensando que eu deveria ou não deveria terminar com ele.
pensando no meu futuro. Mas de repente, quem veio na minha cabeça mesmo foi o tio Sérgio. E aí ele não saiu dos pensamentos mais. Ele não saiu mais. Pelo menos, se o meu namorado fosse como o pai dele, tão homem, sabe? Tão maduro. Nos dias seguintes, eu fiquei pensando que eu não conseguia mais parar de pensar no pai do meu namorado. E isso me assustou bastante. E mesmo assustada, toda oportunidade que eu tinha de estar perto do Sérgio, eu agarrava com unhas e dentes. Porque cada minuto perto dele me dava um negócio. Até que um dia, depois de me encher de coragem, eu tive uma atitude que eu não sei até hoje como eu consegui ter. Oi, Pamela. Ah, pelo visto você e o Jorge também, né? Aquela última conversa nossa não saiu daqui, viu? Ah, mais ou menos, sabe, Sérgio? Sei lá, é que eu gosto de vir aqui conversar com você. Te incomoda isso? Na verdade, não é que me incomode, não. Desde que você não me chame mais de tio, né? Imagina, não incomoda em nada, tô brincando. A casa é tua, fica à vontade, tá? É que eu fiquei pensando, sabe? Pensando o quê, Pamela? Naquela conversa que a gente teve, eu acho que você tem razão. Eu já tô muito crescida, eu não combino mais eu ficar te chamando de tio, né? É, eu acho. Olha, eu te conheço desde que você nasceu, menina. Pra mim, você sempre vai ser uma menina, uma criança. Eu não me incomodo de ser chamado de tio, tô brincando. Mas eu não, Sérgio. Olha pra mim, vai. Eu não sou mais uma criança. E você sabe disso. Eu sei que você sabe. Pamela, menina, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu respondi que eu não era mais uma menina. E beijei ele. Sim, beijei mesmo. Eu estava morrendo de vontade de beijar aquele homem. Beijei, simples assim. Calei a boca dele com um beijo. Sem pensar no que aconteceria depois. Sem me preocupar se alguém viria. Eu simplesmente correspondi aos meus impulsos e fiz o que eu estava com vontade de fazer. O Sérgio ficou em choque. Mas eu não sou trouxa. Eu tinha percebido que naquelas nossas últimas conversas, ele me olhava de um jeito. Ele também estava querendo. Mesmo que fosse inconsciente, mesmo que ele não ousasse admitir, ele também estava querendo. Eu podia estar confundindo tudo? Podia. Claro que eu podia. Mas eu preferia arriscar e pagar para ver. E confirmei o que eu estava achando. Depois do choque inicial, Sérgio me agarrou com força. Correspondeu ao meu beijo como eu achei que ele faria. A verdade é que homem é tudo igual. Basta uma mulher bonita estar na frente dele, ter atitude e pronto. Eles enlouquecem. Eles esquecem tudo. O Sérgio esqueceu que eu era namorada do filho dele, que ele era casado e que eu era filha do melhor amigo de infância dele. Naquele momento, só importava a gente. O nosso beijo foi no meio da sala dele. E foi tão bom como foi. A gente só não continuou se beijando porque a gente ouviu um barulho. Então a gente se separou. Ele ainda estava meio sem entender o que tinha acontecido, mas eu falei no ouvido dele que depois ia ter mais. Depois do que aconteceu na sala do meu namorado, ficou impossível não repetir, né? O Sérgio até tentou fugir de mim, mas era só de graça mesmo. No fundo, ele queria tanto quanto eu queria. E eu me aproveitava do fato de namorar com o Jorge para ficar cada vez mais na casa deles, sendo que eu queria mesmo era ficar com meu sogro. Eu nem sempre conseguia, mas isso tornava tudo ainda mais gostoso e emocionante. O risco de ser pega pelo Jorge, ou até pela mãe dele, a esposa do Sérgio, fazer com que tudo fosse melhor ainda.
mais ousado, mais gostoso, sabe? Tudo que é proibido é mais gostoso, é o que dizem. E todo mundo sabe disso. Depois de alguns dias que a gente tinha começado a se envolver, Deus finalmente ouviu as minhas preces e fez com que o Sérgio e eu conseguisse ficar sozinhos em casa. Totalmente sozinhos. Era um domingo. E a gente tinha combinado de fazer um churrasquinho. Os meus pais também tinham sido convidados, mas o Jorge precisou levar a mãe dele ao mercado. E eu falei que ficaria em casa, adiantando o arroz e as outras coisas para o churrasco. Enquanto meu sogro ia esquentando a churrasqueira. A gente se olhou e sabia que naquele dia finalmente a gente ia conseguir tudo que a gente estava querendo, morrendo de vontade de fazer. E ali aconteceu. Aconteceu na cama do Sérgio, na cama do pai do meu namorado, na cama que o melhor amigo do meu pai dormia todos os dias com a esposa dele. E eu não vou aqui ter pudor, não. Porque vão me julgar do mesmo jeito, mas eu vou dizer, com todas as letras, foi o melhor dia da minha vida. Eu nunca tinha estado com um homem antes. Um homem de verdade. Meu Deus, o que a gente fez, Pamela? O que a gente fez, meu Deus? Ué, a gente fez o que a gente queria fazer. O que a gente estava morrendo de vontade de fazer, Sérgio. Não, mas isso não podia ter acontecido. Ah, que não podia. Claro que podia. Podia, aconteceu e vai acontecer outras vezes. Para mim foi incrível. Para mim também, mas a gente não pode ficar fazendo isso. Eu não vou abrir mão de você, entendeu? Pamela, e se alguém, meu filho, minha mulher, o seu pai... Psiu, quietinho, só aproveita, vai. E desde então, eu e o Sérgio temos um caso. Já faz mais de 2 anos e ninguém nunca desconfiou de nada. Eu continuo com meu namorado, Jorge, porque assim eu consigo ficar mais perto do meu amor, sem ninguém perceber. Mas eu também continuo porque eu gosto dele. O Jorge é bobinho, é imaturo, me irrita, mas é um homem bom. Talvez seja o cara certo para eu me casar um dia. E não adianta me julgar, não. Não adianta. Eu não tenho o menor remorso. Eu não estou nem aí para a opinião de ninguém. Muito menos para a sua, que está ouvindo agora a minha história. Primeiro porque eu não acredito nos homens. E eu duvido que meu namorado também não apronte por aí. Duvido. Segundo porque eu conto a minha história aqui hoje para inspirar aquelas pessoas que ficam deixando de fazer o que querem por medo do julgamento alheio. No fundo, eu acho que todo mundo tem mais que fazer o que tem vontade. Porque mesmo com esse mundo chato demais que todo mundo julga, a gente não deve ficar se reprimindo. A gente é feliz sem ouvir a opinião dos outros, fazendo o que a gente quer. E é assim que o mundo gira. Porque pode ter certeza, se fosse o contrário, iam fazer também. E eu não me arrependo. Aliás, cada dia que passa, eu fico mais com vontade de ter o Sérgio pertinho de mim. Todo santo dia. E é assim que vai ser. Até eu não querer mais. Querem me julgar? Pois julguem. Eu não tô nem aí.